Sejam muito bem-vindos a mais um Conselhos Pastorais, esse quadro onde você pergunta e o profético aqui responde. Roda a vinheta! E a pergunta de hoje é: um cristão pode xingar? E a resposta é lógico que não. Essa é a resposta simples. Mas nós precisamos entender isso. O que seria esse xingamento? Quais os limites da fala do cristão? A Bíblia vai dizer em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão na língua, no poder da língua. Então, a Bíblia está dizendo que aquilo que nós falamos, ela pode abençoar, pode levantar alguém, pode motivar, encorajar, mas também pode destruir, pode desanimar alguém. Então nós precisamos sim ter sabedoria no nosso falar, na forma como nós procedemos. E essa pergunta vem no momento que um pastor, um líder religioso influente na nação, não só entre os evangélicos, mas também entre toda a política, e ele se posiciona de maneira muito rude, muitas vezes, muito hostil, e as pessoas questionam, será que essa fala dele, esse modo de falar, esse proceder, ele é cristão ou ele envergonha os princípios do evangelho? Irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, existem alguns princípios que nós precisamos entender e nós precisamos carregar. O nosso modelo não é o pastor mais influente, o nosso modelo é Cristo. Então você está julgando, pastor? Você está julgando porque você é melhor, porque você é superior? Não se trata de julgamento no sentido de achar que é mais santo ou superior. Se trata de olharmos para a Bíblia, olharmos para a palavra de Deus e vermos o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Isso está lá em Tiago. O apóstolo Tiago vai nos alertar da forma que nós devemos falar. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz que há veneno de víbora na nossa língua, de forma que aquilo que a gente fala pode ser algo venenoso, pode contaminar alguém. E o veneno da víbora faz o quê? Ela fere e ela pode matar. Então, há poder na nossa fala, há poder naquilo que a gente fala. Então, a nossa boca, ela deve carregar bênçãos, carregar o que a Bíblia diz. Você já deve ter ouvido, a boca fala do que está cheio o coração. Essa é uma citação do que o próprio Jesus falou. Então, é como se, numa ilustração, a boca fosse uma torneira e o coração a caixa d'água. Então, a caixa d'água ela está cheia. E quando a torneira, que é a boca, é aberta, o que sai dela? Se sai palavras de bênção, palavras amáveis, isso vai abençoar pessoas. Mas se sai palavras rudes, hostis, e muitas vezes palavras falsas, isso irá ofender, isso pode destruir alguém. Então, falando desse texto de Efésios 4, 29, quais são os limites da fala cristã? Em primeiro lugar, a nossa fala, irmão, ela precisa edificar. Precisamos abençoar. Então você precisa se perguntar, será que isso que eu vou falar vai abençoar, vai levantar, vai encorajar alguém, ou vai desanimar, ou vai ofender, ou vai ser hostil, ou vai ser rude com alguém? Isso é algo que Jesus faria? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Efésios 4,15 também vai dizer que nós devemos seguir a verdade com amor. Então talvez você está pensando aí, pastor, você está falando que a gente não deve ofender, mas nós devemos falar a verdade. Lutero vai dizer, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Mas a gente precisa entender que a verdade aqui, irmãos, ela precisa ser colocada em amor. É possível falar a verdade, é possível se colocar sendo sincero, que essa é a vontade de Deus, sem ser ofensivo, sem ser destrutivo. Porque muitas vezes alguém pode não ter uma fala dura, uma fala hostil, ofensiva, mas a fala mansa também, se ela for carregada de falsidade, se ela for carregada de mentira, de engano, então muitas vezes essa pessoa pode ter uma fala muito doce, muito simpática, mas manipula na fala. Isso também não agrada ao Senhor, isso também fere os princípios da palavra de Deus. Então não é apenas falar palavrão, mas a intenção da sua fala vai contar. Porque muitas vezes você pode não falar uma palavra torpe, mas a palavra que você fala fere. Você fala com a intenção de ferir, de ofender. E muitas vezes não é um xingamento, não é uma palavra
dita palavrão, porém, ainda assim a intenção é essa, a intenção é de denegrir a imagem de alguém, de diminuir alguém, de ofender algo que Jesus não faria. E Gálatas 5:22 fala do domínio próprio, irmãos. Então nós precisamos ter o controle das nossas emoções. Então, se não edifica, se a verdade não está sendo dita em amor, e se nós não temos o domínio, o controle das nossas emoções, é melhor não falar nesse momento. Guarde para falar no outro momento. É lógico, tem coisas que precisam ser ditas de imediato, precisam ser resolvidas, não pode postergar, você não pode deixar, procrastinar. Porém, você precisa entender que muitas vezes, por conta da emoção, da impulsividade, você pode falar de uma forma que, ao invés de resolver um problema, você pode criar um problema ainda maior. Ao invés de você ser alguém que vai ser um resolutor, alguém que vai ser um agente redentivo de Deus, que a sua fala vai trazer paz, vai trazer direção, vai trazer encorajamento, muitas vezes aquilo que você precisa corrigir, e muitas vezes a correção ela é necessária. Então você precisa se posicionar, você precisa falar, mas você precisa entender que tem que carregar esses 3 princípios. Precisa edificar, precisa ter, a verdade precisa ser dita em amor, e você precisa ter domínio próprio, você precisa controlar as suas emoções no momento da fala. A Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis, ou seja, é possível irar e ainda assim não pecar. O próprio Jesus, em momentos em que ele chega no templo e ele vê ali as pessoas usando do templo sem ser para adoração, com fins em benefício próprio, em autopromoção, em angariar fundos para si, querendo vender, comprar, não tendo temor ao Senhor. Então Jesus se indigna no seu coração, ele quebra, levanta a mesa, porque ele se ira quando as pessoas não têm temor com as coisas de Deus. Quando as crianças vão se aproximar de Jesus e os discípulos tentam impedir, a Bíblia vai dizer que Jesus se indigna e diz: ó, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, muitas vezes, a nossa fala, ela vai mostrar qual é a nossa motivação. Eu quero dizer para você, se você sofre injúria, se você sofre calúnia, se você de alguma forma é questionado, é ridicularizado, se de alguma forma você é zombado, você é perseguido, você não precisa se defender. Cristo é seu defensor. Agora, se pessoas são ofendidas, se pessoas, terceiros, se a casa de Deus, se a obra de Deus é ridicularizada e ofendida, então você precisa sim se indignar, uma indignação santa, uma ira santa, e se posicionar, não para ofender, mas para mostrar que, como cristão, nós também temos fala, nós também sabemos como nos posicionar, como falar, ter pulso firme, sem ofender, sem, de alguma forma, denegrir a imagem da pessoa, mas derramando graça e ainda assim sendo fiel ao que a Bíblia diz. Tiago 1,19 diz o seguinte: sejam tardios para falar e prontos para ouvir. Ou seja, existe um momento que você precisa entender que não é para você falar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, às vezes é melhor um silêncio, é melhor você se calar, é melhor você deixar esse momento passar, a sua impulsividade, e você calar, mas permanecer santo, permanecer fiel aos princípios de Deus, do que numa ânsia, num desejo de se posicionar, de dar uma resposta, você ferir. Muitas vezes não um xingamento propriamente dito, mas uma palavra ofensiva, uma palavra destrutiva. Então, se for necessário calar, cale. Isso também é santo, isso também é algo que Jesus faria, isso é algo que nós precisamos nos posicionar também no momento de calar. Também tem um momento de falar, tem um momento de falar, mas tem um momento de calar. O silêncio, irmãos, pode ser muito mais sábio do que uma palavra mal colocada ou feita de forma impensada. Então saiba o momento de se calar. Então, resumindo, o cristão não deve não apenas xingar, mas não deve falar palavras ofensivas. O que o cristão deve falar? Palavras que edificam, palavras de bênção. E o cristão precisa entender que, se for o momento de calar, se for o momento de se posicionar em silêncio, você também deve fazer isso. Seja um cristão de banco, mas principalmente se você é um líder, se você é um pastor, se você é alguém que foi levantado na posição de autoridade, então você é um referencial e suas palavras carregam um peso maior. E a Bíblia vai dizer que nós seremos julgados por cada palavra inútil que nós tivermos dito. Então devemos usar com sabedoria as nossas palavras. E, concluindo, eu quero perguntar para você: sonde nesse momento, como está o seu coração?
Como estão as suas palavras? Será que o que você tem falado revela como está o seu coração? Talvez você precise de ajuda, talvez você precise de aconselhamento, talvez você precise desabafar. Procure um profissional, procure um pastor. Eu estou aqui, posso te ajudar. Então, nesse momento, quero que você pense se aquilo que você tem dito, seja palavras ofensivas ou talvez não xingamento, mas palavras que têm destruído vidas. Que você repense suas atitudes, que a sua boca seja usada para abençoar e derramar vida de Deus sobre a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.